Bom dia, Luciana. Bom dia, Bruna, nossa modelo. Hoje eu tô aqui acompanhando a live no lugar da Bruna. Bom dia, as meninas estão entrando. Bom dia, sejam bem-vindas. O Roberto já tá aqui. Dri Natali, Dermobelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meninas. Hoje a nossa live é sobre o quê? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos aí bem-vindos na nossa live. Hoje nós vamos falar de um tema bem atual, super interessante, que é o porcelana planing. Então, quem ainda não conhece essa técnica, acompanha aí com a gente. Então, a gente vai fazer a associação de duas técnicas super consagradas, a técnica do dermaplaning e a técnica do pele de porcelana. Então, a gente vai promover aqui um nivelamento tonal desse tecido e a gente vai conseguir deixar uma pele super hidratada e com uma coloração bem uniforme. Então, aí a gente vai falando um pouquinho aí para vocês irem acompanhando. Por enquanto, tem alguma pergunta já? Olha, primeiro, antes de tudo, bom dia. Todo mundo tá aqui mandando bom dia para nós. Segundou, né? Que essa semana seja maravilhosa. E ela já começou muito boa com a doutora Luciana. Eu gostaria primeiro, doutora, de te apresentar aqui para que todo mundo te conheça. Então, é a doutora Luciana Lepiscopo. É isso? Isso! Olha, acertei, gente! Conta um pouquinho para mim. Eu tenho aqui o seu currículo incrível, né? Farmacêutica, bacharel em estética, pós-graduada em farmácia estética, então tem total autoridade sobre o assunto. Eu acredito que essa live vai ser muito especial, cheia de conteúdo, rica de conteúdo, um conteúdo rico. Então, quem ainda não compartilhou, gente, compartilha essa live com a sua colega, coloca aí o aviãozinho. Lembrando que nós estamos na plataforma EAD também, a imagem lá é bem legal, tá? Para que vocês possam acompanhar tudo. E podem começar as perguntas. Então, o primeiro procedimento que você vai fazer hoje, doutora, é o dermaplaning, é isso? Isso, o primeiro procedimento que a gente vai realizar é o dermaplaning. Tá. O que é o dermaplaning, né? Então, as pessoas sempre questionam e querem saber um pouquinho mais. Então, é uma técnica onde a gente vai fazer uma remoção do extrato córneo, ou seja, a gente vai remover as células mortas que estão na superfície através de uma lâmina de bisturi. Então, a gente vai utilizar a lâmina para fazer uma raspagem nesse tecido e aí com isso a gente vai fazer a remoção das células mortas. Claro que é uma técnica que o profissional, é exclusivo para o profissional, claro, né? Não recomendo que ninguém tente fazer isso sozinho em casa, porque senão não vai dar certo. Então, é uma técnica para o profissional estar executando, tá? E é claro também que o profissional tem que estar treinado e habilitado para isso, tá? Então, é uma técnica onde precisa haver um treino, precisa ter um certo conhecimento de tipo de pele, ver as indicações, as contraindicações, mas a partir deste momento, quando o profissional já está capacitado, é uma técnica bem utilizada em todas as estéticas justamente por conta disso, porque a gente faz uma remoção de extrato córneo, eu deixo essa pele toda nivelada, eu já deixo essa pele também mais aberta a receber princípios ativos e no nosso caso a gente vai fazer o pele de porcelana. Então, qual que é a intenção de preparar a pele antes do procedimento do pele de porcelana? É justamente deixar essa pele toda nivelada, então eu vou tirar camadinha de células mortas, eu já vou deixar essa pele mais receptiva, então ela vai ficar muito mais preparada para receber os produtinhos do pele de porcelana e com isso eu também tenho uma durabilidade maior do procedimento, porque eu já removi as células mortas e a gente sabe que o tempo de renovação celular é de 28 dias. Então, se eu já tirei aquelas células que já estavam, né, já meio caidinhas, já estavam lá quase saindo, mas ainda estavam meio presinhas, eu consigo deixar esse procedimento com uma duração maior.
tá? Então, a gente vai começar com o dermaplaning, então, pra gente também não perder tanto o tempo da live, né? Porque a gente sabe que a gente tem aí um tempinho para poder mostrar o procedimento para vocês. Eu já vou começar o procedimento. Eu estou sem máscara justamente para que vocês consigam me ouvir, tá? Então, por isso que eu não coloquei a máscara de proteção, tá? Só mesmo para essa questão do áudio, para ficar melhor. Mas o procedimento sendo realizado nos nossos clientes, a gente sempre vai estar com os EPIs, tá? E então eu já vou começar fazendo a higienização. Aí, enquanto isso, se tiver mais alguma outra pergunta, enquanto eu estou fazendo aí o procedimento, também você pode me passando as perguntas que a gente vai respondendo. Então, aqui o primeiro passo bem simples, a gente vai utilizar sabonete, tá? Então, pra gente fazer aí essa higienização, essa limpeza. E aí depois a gente vai fazer o tônico, tá? Então, esses são os 2 passos que eu já vou estar seguindo aqui. Então, eu vou sempre dar uma explicadinha antes no passo que eu vou estar fazendo em seguida, certo? Certo. Qualquer pessoa, como cliente, pode fazer este procedimento? Ou tem alguma restrição? Então, na realidade, o profissional precisa fazer uma avaliação do biotipo cutâneo. Então, tem que ver qual que é o tipo de pele dessa pessoa, tá? Essa pele, ela precisa estar íntegra. Então, eu não posso estar com processos inflamatórios. Então, por exemplo, a acne. Se o meu modelo tiver com acne, aí eu não consigo realizar esse procedimento. Por exemplo, se for um homem que tenha foliculite na barba, aí eu também não consigo realizar esse procedimento, tá? Se a pessoa tiver a pele extremamente sensível, aí a gente também não realiza esse procedimento. Se for mulher que por um acaso tenha, por enquanto eu estou falando das contraindicações do dermaplaning, tá? Isso, é do dermaplaning mesmo. Se for uma mulher que tenha hipertricose, né? Ou seja, ela tem algum problema hormonal e ela tem aquele excesso de pelos, principalmente nessa região mentoniana. Aí o procedimento não é tão indicado. Então, assim, as contraindicações, elas são poucas, tá? Mas o profissional, ele precisa estar habilitado e ciente dessas contraindicações para que justamente a gente consiga aí realizar o procedimento sem nenhum tipo de intercorrência, tá? Mas as contraindicações realmente pequenas. A grande maioria dos nossos clientes conseguem estar executando o procedimento sem problema nenhum, tá? Aqui eu vou estar fazendo a remoção só com água do sabonete, bem tranquilo, tá? E aí depois a gente vai aplicar aí o tônico. O pelo engrossa? Ah, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz e é sempre o que gera aí o questionamento em relação à técnica do dermaplaning, tá? Então, assim, o pelo não engrossa, isso é mito, tá? O que acontece é o seguinte... primeiro que foi o que eu falei, as mulheres que têm hipertricose, elas já são contraindicadas para receber a técnica. Então, eu executando a técnica numa pele normal, tá? O que a gente vai encontrar no nosso rosto são os velos, tá? Que são aqueles pelos bem fininhos, tá? E aí, esses pelos bem fininhos, o que vão acontecer com eles? Eles vão ser cortados com a lâmina, tá? Então... essa questão até mesmo da depilação, né, com a gilete, se engrossa, não engrossa, o que acontece é o mesmo procedimento, tá? A gente tem o nosso pelinho saindo através do folículo, e como que é a haste desse pelo? Ela vem de dentro do folículo mais grossa, e aí ela vai afinando. Isso é o que acontece com todos os pelos do nosso corpo, certo? Toda vez que eu faço qualquer tipo de procedimento, que eu corte essa haste desse pelinho, a primeira partezinha dela de novo que vai se exteriorizar é aquela partezinha que já é mais grossa. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, eu passo a lâmina e o pelo, na realidade não é que o pelo engrossa, é a primeira despontadinha do pelo pra fora vai ser aquela partezinha da haste que já é a partezinha mais grossa, mas é que depois, conforme ele vai terminando de se desenvolver, ele vai ficando fininho de novo. Então, aí a gente não consegue mudar a estrutura do pelo. Então, a estrutura da haste, ela não vai ser mudada. Ela vai continuar do mesmo jeitinho. Como aqui no rosto, a gente vai estar
cortando somente os velos, eles já são pelos extremamente finos. Então, a gente nem percebe essa diferença com o passar dos dias, quando esse pelinho for desenvolvendo de novo, tá? Então, pode ficar tranquilos, todo mundo pode ficar super tranquilo que o pelo não engrossa, posso fazer o procedimento. E, aliás, é um procedimento, assim, que os clientes que recebem, todo mundo elogia bastante. Então, todo mundo sempre repete, quer repetir o procedimento. Então, eu também faço atendimento. Aí as minhas clientes já ficam atrás de mim. Ai, Luciana, já dá pra gente fazer já aquele procedimento de novo? Ai, quando que a gente... Às vezes tem algumas que falam assim, o procedimento da raspadinha. Dá pra fazer o procedimento da raspadinha de novo? Ai, a gente já pode fazer de novo? Por quê? A sensação para a pessoa que recebe é muito agradável, porque a pele realmente fica bem lisinha, fica bem macia, fica bem gostosa. Então, a gente pode fazer sem problema algum em relação a esse do pelo engrossa, porque realmente esse é um mito. Então, todo mundo pode ficar aí bem tranquilo que não tem problema, tá? Ai, muito bom, né? Gente, que informação legal, né? A gente sempre ouve falar sobre o ciclo dos fios, né? O desenvolvimento, mas eu acredito que aqui agora foi uma explicação bem clara do que acontece com os fios, e isso vale então para sobrancelhas, para qualquer pelo, né, no corpo. Muito legal. Muito obrigada, Luciana, por compartilhar essas informações que elas parecem tão simples, né? Talvez tão óbvias, mas a gente sabe que não é para todo mundo que é tão óbvio assim. E deixa eu te falar, e os benefícios? Você já começou a falar aí um pouquinho dos benefícios, do que as clientes querem, né? Tem tempo, de quanto em quanto tempo eu posso fazer, né? Isso acho que é legal. E quais são os benefícios, né? Isso é como se fosse um tratamento ou é mais um procedimento a longo prazo? Como funciona isso? Então, vamos dividir aí um pouquinho as técnicas. Falando da técnica do dermaplaning, essa técnica, se eu for analisar só a técnica, ela consiste em fazer essa remoção de células mortas. Então, eu vou deixar a pele mais fina. Com isso, eu posso entrar com vários tipos de produtos em seguida e com vários ativos. Aqui, a gente vai estar associando com pele de porcelana. Então, o pele de porcelana é um procedimento para a gente fazer um nivelamento tonal, ou seja, eu vou deixar a coloração dessa pele toda uniforme, tá? Então, a intenção é essa. Se eu for pensar isoladamente, né, o dermaplaning, eu posso associar qualquer outro produto em seguida ou qualquer outro ativo em seguida. Então, por exemplo, minha pele está desidratada, eu posso colocar um ativo de hidratação. Minha pele, eu preciso rejuvenescer. Eu consigo colocar ativos rejuvenescedores. Minha pele, ela tá um pouco escurecida. Eu quero colocar produtos para clareamento. Posso colocar produtos para clareamento. Então, eu consigo trabalhar aí com uma gama muito grande de produtos, se eu for pensar no dermaplaning isoladamente. Agora, pensando na associação com o pele de porcelana, eu já consigo fazer a duração do pele de porcelana aumentar. E eu consigo deixar esse nivelamento tonal muito melhor. Por quê? Eu já vou tirar camadinhas de células mortas que, no meu rosto, eu não vou ter isso de uma maneira homogênea, né? Então, provavelmente aqui na testa eu tenha uma camadinha de células mortas, pode ser mais fininha. Aqui pode ser nas laterais que esteja mais grossinho. No queixo, talvez intermediário. Eu não vou ter um nivelamento aqui a nível de pele total. Então, por isso que quando a gente associa as técnicas, a gente tem um resultado muito mais satisfatório. Porque eu já tô vindo aqui, eu vou deixar tudo isso bem uniforme, bem aplanadinho, né? Por isso que também já chama dermaplaning, né? A gente vai fazer uma aplanagem desse meu tecido, né? Então, eu vou deixar tudo isso também no mesmo nível, né? De estruturas de células, de camadas de células. Então, a gente deixa isso tudo nesse nível lisinho. E aí, depois, em seguida, eu entro com o procedimento. Então, assim, se eu agregar ativos de hidratação, ativos de rejuvenescimento, eu posso sim dizer que é um tratamento, tá?
Então, tudo depende da conduta, do que a gente vai estar fazendo, do que eu vou estar escolhendo, mas de qualquer maneira são tratamentos que são bem versáteis, tá? E a gente consegue também associar ativos de hidratação, por exemplo, até junto com pele de porcelana. Então, aí a gente consegue deixar tudo isso bem mais incrementado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente consegue ir colocando passos e colocando ativos conforme a necessidade. Então, aqui eu já higienizei, passei sabonete tônico, passei a clorexidina, tá? Que também é uma substância que a gente vai utilizar justamente para deixar essa pele bem limpa, é um desinfectante, tá? O que eu não posso esquecer, que eu vou estar fazendo a remoção não só de células mortas, mas também de manto hidrolipídico, então por isso que também o interessante é sempre colocar um produto depois do dermaplaning, tá? Então aqui é muito simples. A gente vai iniciar, eu vou estar utilizando aqui o meu cabinho de bisturi com a minha lâmina, tá? Essa lâmina, ela é individual, tá? Então, eu vou usar ela o uso único. Na realidade, ela é individual e uso único. Usei e joguei fora. Peraí, eu vou tentar mostrar pra vocês que a gente já começa a ver. Tem como dar um zoom aqui? Na pontinha da lâmina? Dá pra ver? Sim, a gente consegue ver já um pouquinho. Tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho tanto um pouquinho dos velos, como também o meu extrato córneo, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo em todo o rosto, tá? Modelo dói. Tranquilo, né? Vou sair até mais magra. Ó, aqui eu acho que também vai dar pra gente conseguir ver bem. Peraí. Ó lá. Tá? Então, a gente vai fazer esse procedimento no rosto todo. O ideal aqui é que a nossa modelo tivesse feito uma limpeza de pele prévia, né? Então, também, essa é uma questão bem interessante. Porque na hora que eu tô passando a lâmina, se eu tenho muitos comedões, isso também acaba dificultando um pouquinho o meu procedimento, tá? Ó lá. Então, aí a gente vai fazer isso no rosto todo. Vira um pouquinho pra cá, modelinho. Oi? Então, gente, Cada olha vez. só, o procedimento não dói e ele pode ser feito de quanto Não. em quanto tempo? Então, a gente precisa respeitar esse tempo de renovação celular, tá? Então, o que que a gente vai estar fazendo? Eu tenho que ver primeiro a sensibilidade da pele. Então, essa pele, ela é normal, ela é muito sensível, ela não se apresentou vermelhinha, nem irritada. A gente faz com intervalos a cada 28 dias. Ah, essa pele é uma pele já mais fininha, é uma pele mais sensível, é uma pele que já ficou mais vermelhinha. Aí eu posso aumentar esse tempo aí para 40, 35, 40, até 45 dias, tá? Muito tempo de intervalo, aí a gente já perde um pouquinho essa sequência, mesmo porque eu posso fazer esse procedimento sequenciado, tá? Então, eu não preciso ter pausa, né? Então, eu posso repetir ele a cada 30 dias, eu posso repetir ele a cada 40 dias, tá? E posso fazendo isso sempre um na sequência do outro, não tem problema nenhum, tá? Então, aí a gente vai executar a dermaplanagem em todo o rosto, tá? É bem gostosinho, na verdade, a sensação. A nossa modelo tá falando que a sensação é bem gostosa. Então, não dói, Não dói. não dói nada. Foi somente higienizado, né? O que a doutora usou foi a linha Beauty
quando ela falou da cloroxidina, é o nosso quarto passo, né, da linha Beauty. Sim, ó, vou até mostrar aqui para todo mundo ver, fica melhor. Isso, Tá? a gente gosta bastante desse produtinho, né? Ele é um produto que a gente pode usar para várias coisas, né? Para lábios, para sobrancelha. Ele realmente é a base da cloroxidina, que é um antisséptico, né? Um dos antissépticos mais antigos do mundo e muito utilizado também na área hospitalar. Tô certa, doutora? Me Sim! Eu acho que o que vale a pena também a gente falar é o seguinte, muitas vezes o profissional, ele quer fazer a higienização com álcool 70. Só que, qual que é o problema do álcool 70? Ele desidrata a pele. Então, se eu estou fazendo um procedimento onde eu estou cuidando, o álcool 70 ele é excelente para a gente higienizar nossa bancada, os nossos instrumentos de trabalho, né? Naquele momento que eu quero fazer aquela higienização prévia, momentânea, o álcool 70 é maravilhoso. Mas, para eu utilizar o álcool 70 na pele, o que acontece? Ele desidrata, tá? Então, não vale a pena, por exemplo, aqui, eu tô fazendo um tratamento onde eu quero deixar essa pele mais hidratada, eu quero deixar essa pele mais bonita, eu quero deixar essa pele com mais viço. Eu vou passar um antisséptico que vai tirar toda a água do meu tecido e vai deixar essa pele mais desidratada? Não vale a pena, né? O meu resultado nem vai ser tão bom assim. Então, por isso que a gente sempre dá preferência, eu sempre dou preferência, para utilizar a clorexidina. Mesmo nos outros procedimentos que eu faço de minimamente invasivos, eu também sempre dou preferência para utilizar a clorexidina, tá? Porque aí eu consigo fazer uma asepsia perfeita, tá? Então, eu consigo deixar essa pele bem limpa, né? Vamos dizer assim. E eu não deixo ela desprotegida, eu não deixo ela desidratada. Eu já mantenho aí o nível de hidratação. Então, às vezes são, assim, alguns detalhes, né? Que fazem toda a diferença. Com certeza. Acredito muito nisso. Gente, olha, lembrando que a gente também está ao vivo na plataforma www.magad.com.br. Vocês podem entrar lá. Quem entrar lá, se inscrever, preencher o formulário, chama aqui no direct. Vocês podem receber um certificado de participação dessa aula de hoje. Vocês também conseguem ter uma outra visão, né, uma outra imagem desse procedimento no EAD. A gente tem 2 câmeras posicionadas bem próximas que mostram bem de pertinho o procedimento, tá? Um pouquinho. Mas, elas estão perguntando, cloroxidina 2%? Se... A gente falou aqui para vocês do produto que tem a cloroxidina, né? Poderia usar a cloroxidina 2%? Se for a aquosa, tá? Porque se utilizar a clorexidina alcoólica, a gente vai estar no mesmo problema, tá? Então, eu vou ter a clorexidina dissolvida no álcool e o álcool vai continuar fazendo a desidratação. Então, é legal sempre utilizar a clorexidina aquosa. Mas tem um detalhe aqui bem importante. Nesse produtinho aqui da MAG, a gente tem associações também, né? Ele tem NA-PCA, que já é um hidratante natural. Então, é o que vai fazer já a parte da hidratação do manto hidrolipídico, tá? Ele tem também extratos de própolis, ele tem ureia, então não é só um antisséptico, é um antisséptico hidratante. Então, por exemplo, aqui, eu já estou fazendo essa remoção de extrato córneo junto com o manto hidrolipídico. Se eu já coloco um antisséptico que já tem ativos hidratantes, então eu ainda aumento a hidratação desse tecido. Então, é diferente do que se eu comprar a clorexidina isolada, tá? Então, aqui eu já tenho uma associação. Então, além da clorexidina, eu tenho outros ativos também que já vão auxiliar no meu tratamento, tá? Morde aqui um pouquinho pra dentro. Eu também percebi que você não tá esticando essa pele, né? Você tá só segurando ela. É Sim, isso? a gente segura, porque eu preciso ter a firmeza para poder fazer o meu procedimento,
tá? Então, nesse momento que eu seguro, eu acabo dando uma esticadinha, porque eu preciso ter segurança para passar a minha lâmina, tá? Então, por isso que a gente também tem que fazer uma boa avaliação. Vira só um pouquinho pra lá. Porque, dependendo de como for a pele, se for uma pele com muita flacidez, eu já tenho um pouquinho de dificuldade para executar esse procedimento, tá? Então, assim, pessoal, eu acho legal a gente sempre se capacitar. Então, procura um curso para você poder treinar, para você ter o professor lá à sua disposição, para você conseguir entender todas as vertentes aí da técnica, todas as indicações, todas as contraindicações, tá? Então, acho que isso é bem interessante. E, se eu não me engano, a MAG oferece esse curso, né? A gente oferece esse curso e também temos o curso de pele de porcelana, né? Em que depois você vai falar um pouquinho mais dos produtos, a gente vai chegar lá ainda. Mas oferece sim. Inclusive é com a Bruna, que está aqui como nossa modelo hoje. Então, olha só, né? O professor, ele tem que receber o procedimento também, para depois ele conseguir passar também, além de toda a experiência na hora da execução da técnica, a experiência também na hora de receber a técnica. Ah, é bom, não é bom, o que eu senti, o que eu não senti, gostei, não gostei. Ah, é interessante, não é interessante. Então, isso também é uma dica para todos os profissionais. Vou aprender uma técnica nova, recebo também essa técnica, porque aí eu vou estar também no papel do cliente e eu vou saber o que vai estar acontecendo, né? Então, a gente consegue fazer isso. Então, aqui executei, tá? Todo o procedimento do dermaplaning. Eu vou só passar de novo sua também aqui, né? o tônico. Mas pra quem gostar da explicação da Luciana, vai ter uma turma dela também. Olha, gente, já tô sabendo que vai ter uma turma da Luciana aqui na Mag Estética. Ai, só, depois eu quero estar nessa turma, gente. pegue Só aí primeiro. informações com as meninas. Como é que são, para o pessoal ter as informações? Como é que faz? Olha só, a Vera Pérez está aqui. Qual o valor do curso? Vera, a Carol, as magníficas, elas estão online aqui na live também. Alguma delas já vai te chamar aí no direct para te passar essa informação, ou você pode dar um oizinho aqui no direct também, que a gente já envia as informações dos valores dos cursos, tá? Tanto de dermaplaning quanto de pele de porcelana. E eu tô aqui com uma pergunta faz tempo na minha cabeça, que é assim. Você sugeriu que também fizesse uma limpeza de pele antes, né, do procedimento. Sim. E você tá fazendo a técnica do dermaplaning e depois você vai fazer o pele de porcelana. Quando você oferece esse procedimento para sua cliente, você cobra um valor único, como um pacote, ou você cobra o valor dos procedimentos separados? Como funciona isso? Depende muito da necessidade do cliente, tá? A gente pode fazer das duas maneiras. Eu posso oferecer um programa único, tá? Ou eu posso fazer separadamente. Normalmente, se a pessoa me procura para fazer o porcelaniplaning, por exemplo, eu já avalio a necessidade da limpeza. Se tiver a necessidade da limpeza, aí eu já coloco isso num programa de tratamento fechado. Porque não vai adiantar eu fazer o procedimento do porcelaniplaning se essa pele estiver suja, né? Se ela estiver cheia de comedão, se ela estiver cheia de secreção. Então, eu nem vou conseguir ter um resultado tão satisfatório. Então, aí, na realidade, as coisas acabam sendo meio que sequenciais, né? Então, eu preciso dessa junção de técnicas. Agora, se o meu cliente fez uma limpeza de pele já há pouco tempo, aí eu posso oferecer para ele só o procedimento do porcelaniplaning. Ah, fiz essa limpeza de pele agora. Não são todas as pessoas que, de repente, têm necessidade de fazer uma limpeza de pele depois de 30 dias. Algumas pessoas, a pele pode ser feita depois de 60 dias. Tá, depois de 30 dias eu posso repetir o porcelaniplaning sem a limpeza?
Posso. Então, por isso que eu não preciso ficar sempre engessada, né? Que é o que o pessoal costuma chamar aí de pacote, né? Então, eu, por exemplo, eu não gosto muito de usar essa palavra pacote nos procedimentos de estética, enfim, porque é algo muito fechado. Então, eu não posso estar totalmente fechada, porque as necessidades são variadas, né? Então, tudo depende muito da necessidade. Eu posso, sim, já comercializar isso como um programa único, principalmente se essa pele tiver necessidade e não tiver feito uma limpeza de pele antes, aí eu vou precisar da limpeza de pele para ter um resultado mais satisfatório, ou eu posso fazer isso de uma maneira separada, desde que essa pele já esteja preparada e limpa, tá? Então, aqui a gente vai estar utilizando a Dermapen. Eu coloquei o cartucho nano, tá? Então, é aquele cartucho onde as agulhas são piramidais, tá? Eu não tenho perfuração, eu tenho somente uma desestruturação do meu tecido. Esse cartucho aqui, ele tá ótimo, porque a tampinha não sai de jeito nenhum. Não sai. Saiu. Muito bom. Saiu. Olha só, as meninas estão perguntando aqui, eu preciso ser esteticista, né, para fazer esse procedimento? Aqui na MAG a gente também tem o curso de limpeza de pele, que é um curso iniciante, né? Sim. Que pode também, você pode agregar, e você pode fazer Sim. de limpeza O de pele, que eu recomendo pode fazer de pele, os cursos isolados. Sim, sim. O que eu recomendo é que o profissional pelo menos tenha essa noção da limpeza de pele, porque no curso de limpeza de pele, ele já vai aprender a avaliar os biotipos cutâneos, a ver as necessidades, a já fazer esse procedimento prévio, que é o procedimento da limpeza, porque senão eu vou precisar de um outro profissional. Então, o curso de limpeza de pele, ele é um preparatório, mesmo porque eu consigo fazer os procedimentos isolados. Então, se eu quiser fazer só o dermaplaning sem o pele de porcelana, eu posso, mas aí eu preciso ter um conhecimento um pouquinho a mais de pele, de cosmetologia. Então, assim, eu acho interessante segue os passos, né? Faz o limpeza de pele, aí depois faz os outros cursos e aí dá para trabalhar tudo bem, sem nenhum tipo de intercorrência, porque aí você vai estar capacitado a executar as técnicas e com conhecimento, né? Então, toda vez que a gente faz uma técnica com conhecimento, aí as minhas intercorrências caem lá embaixo. Porque eu posso ter intercorrências com essa técnica? Posso, desde que eu não saiba executá-la da maneira correta, as intercorrências podem acontecer, tá? Então, a gente precisa estar aí sempre capacitado. Então, esse é o melhor caminho. Então, o que eu vou fazer aqui com a Bruna? Antes da gente já entrar com o produtinho do pele de porcelana, eu vou entrar com um produtinho que ele já tem vitamina C, ele já é hidratante e ele já é rejuvenescedor e clareador. Então, eu posso fazer isso também? Posso. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Abre um leque muito grande, que pra gente entender todas essas possibilidades, aí só mesmo nos cursos, para que a gente consiga explicar aí para vocês toda essa versatilidade das técnicas. Então, a gente consegue abrir aí um leque muito grande, dependendo da necessidade. Então, eu consigo trabalhar de diversas maneiras. Então, eu vou aprender a executar a técnica, mas só que essa execução, ela pode ser feita de diversas maneiras. Eu posso abrir um leque aí muito grande de tratamentos e de resultados, né? E do que oferecer para o meu cliente também. Então, aí isso a gente consegue no curso. Então, aqui eu já coloquei o meu cartucho nano. Esse cartucho nano, de quantas agulhas? Então, o cartucho nano, eu não sei se dá para vocês visualizarem aí, é para o celular ou a daqui de baixo? De baixo. Na de baixo. Tá. Ele tem 137 nano agulhas, tá? Então, acho que vocês, não sei se vocês conseguem visualizar muito aí, mas dá para perceber que ele tem as nano agulhinhas, tá? Então, elas são extremamente pequenas em forma de pirâmide e são 137, tá? E aí, toda vez que a gente vai utilizar esse cartucho nano, eu vou colocar aqui na minha Dermapen um comprimento de agulha de 1,5, tá? Que é justamente para projetar essas nano agulhas para fora, senão elas não vão ser projetadas. Então, eu vou ligar aqui a minha Dermapen, vou deixar na velocidade 3, que é uma velocidade que eu costumo trabalhar. Aí, eu vou colocando o meu produtinho e vou executar
Agora você tá colocando um ativo de... Um ativo de vitamina C, ele já tem hidratação, ele já tem clareamento e ele já tem rejuvenescimento. Então, ó, super completo. É uma bomba aí de Sim, já é uma bomba de tratamento. Então, eu também posso fazer dessa maneira, porque aí eu vou dar um plus no meu pele de porcelana, hidratação. E eu tá? posso cobrar isso à parte? Então, na realidade, assim, Ai, vai... eu quero saber tudo. Dá pra, assim, dividir todos esses serviços? Na realidade, ele vai estar embutido dentro do valor do serviço que você vai oferecer para o seu cliente, tá? Tá. Então, mas aí você vai falar que você vai fazer um pele de porcelana já com hidratação e rejuvenescimento, tá? Tudo bem, modelo? Me Tudo bem? pediram aqui Tudo qual a ótimo. altura da agulha, por favor. 1,5. 1,5, tá? Porque eu preciso que essa agulha seja projetada para fora, tá? Então, a gente vai utilizar esse tamanho quando eu estiver usando esse cartucho nano, tá? Olha, a pele aqui da Bruna é uma pele que ela já é um pouquinho mais sensível. Então, ela já tá ficando um pouquinho rosadinha. Normal também, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer isso no rosto todo. Esse procedimento, ele é indolor. Então, isso também é uma vantagem, tá? Então, a gente consegue aí fazer esse procedimento. E o nosso cliente não vai sentir nenhum tipo de desconforto, tá? Sente desconforto, Bruna? Nenhum. Bem tranquilo, tá? Então, tenho várias maneiras também de trabalhar aqui com essa Dermapen, tá? Eu tô mostrando aqui uma das técnicas, que é a técnica circular, mas eu consigo trabalhar de outras técnicas também. Aí no curso também a gente vê um pouquinho aí das outras formas. Quanto tempo que a gente tem ainda de live, só pra eu saber? Pode seguir aí. Tá. Tá todo mundo acompanhando aqui. O pessoal tá entrando. Bom dia para quem tá entrando agora. Tem bastante gente que tá entrando agora. Então, a gente tá aqui com a doutora Luciana fazendo um procedimento, né? Ela já fez o Dermapen. Agora a gente tá hidratando a pele Ardeu? para aplicar o pele de porcelana, tá? Então, tem ainda um caminho pela frente. Lembrando que nós também estamos ao vivo na plataforma EAD, www.magad.com.br. Para quem acompanha essa aula no Eu Sou Mag lá na plataforma, tem direito ao certificado de participação. Então, corre lá. Nós estamos com essas lives todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, sempre com procedimento novo. Lembrando que esses procedimentos, né, para que você aplique, realize esses procedimentos, você deve ter uma formação, deve ter um curso, né? Isso é muito importante, gente. Por mais que vocês acompanhem aqui, né, como a doutora disse, é muito importante que vocês tenham um curso para realizar esses procedimentos, tá? Para que vocês não tenham nenhuma intercorrência. Que produto é esse, gente? Tem que vir pro curso para saber que produto é esse. É isso mesmo, meninas? Tem Com que vir pro certeza, com certeza. Mesmo porque também no curso a gente vai dar várias opções e noções de cosmetologia, né? Então, não é porque a minha primeira formação foi farmácia, mas assim, conhecer a cosmetologia é muito importante. Então, eu tenho que saber o que eu vou estar aplicando nesse meu tecido, quais são os efeitos desse produto no meu tecido, quais as variações que eu posso estar fazendo, que eu posso estar executando, tá? Então, isso é bem importante. Que não é todo produto que eu posso usar Sim, em qualquer pele. e mesmo em qualquer procedimento, tá? Então, mesmo para realizar esse procedimento, o produto ele tem que ser específico, né? Então, eu não posso pegar qualquer produto que eu tenho e vou microagulhar ele ou vou nanoagulhar ele, tá? Então, assim aqui, pessoal, o certo seria eu despender um pouquinho mais de tempo, tá? Com essa técnica, mas por conta da live, eu dei uma abreviada aqui nos números de passadas.
Eu vou massagear essa pele, tá? Para que eu tenha aí a permeação de todo esse meu produto. Modelo ardeu. Nem um Tá. Às vezes, depois do dermaplaning, se a pessoa relatar um pouquinho de ardor também é normal, tá? Não tem problema nenhum, tá dentro do esperado, tá? Pronto, aí agora eu tenho já a minha pele restabelecida. O que eu tirei lá de manto hidrolipídico junto com a minha lâmina, já acabei repondo. Só que eu acabei repondo aqui ainda de uma maneira mais efetiva, porque eu já coloquei vitamina C, já coloquei aí outros ativos também para o rejuvenescimento. E aí agora a gente vai partir pro pele de porcelana, tá? Então aí a gente vai escolher o produtinho que tem o pigmento de acordo com o tom de pele da nossa modelo, tá? Eu vou escolher um bem parecidinho, porque ela tá com algumas hiperpigmentações aqui ainda de processo inflamatório, então eu quero deixar tudo isso numa coloração mais uniforme, mas a gente também consegue fazer várias associações aí com as colorações dos pigmentos, tá? Então, é isso também no curso, a gente explica bem direitinho, porque a gente consegue fazer os mesmos efeitos da maquiagem, a gente consegue fazer aqui no pele de porcelana, tá? Então, eu vou pingar meu produtinho, nunca encosto, tá? A embalagem na pele. E aí, eu vou seguir com o nanoagulhamento, tá? Bom dia, pessoal que tá chegando agora. Tem gente aqui que tá chegando e perguntando qual procedimento foi realizado antes. Olha só, todo esse conteúdo ele fica gravado no www.magiad.com.br. Vocês podem assistir novamente lá, com calma, com uma imagem bem visível, bem de pertinho, bem direcionada, tá? Uma qualidade diferente da nossa qualidade aqui da live, tá bom? Então, entra lá na plataforma e que você consegue assistir tudinho desde o princípio. Foi feito um procedimento de dermaplane, foi feita uma aplicação com ativos para hidratação e agora a doutora está realizando o procedimento de pele de porcelana, tá? O produto utilizado é um produto da Magistética, tá? Esse pigmento, então, ele compõe um kit de pele de porcelana que vocês podem encontrar facilmente na nossa loja ou com as magníficas. Ele é composto por 6 cores, né? A cor que a doutora está utilizando, ela vai me falar já já qual é. Peraí. É o mate. Tá aonde? Mate 2. Mate 2. Olha só, gente. É o mate 2, tá bom? Tá atrás, tá atrás. Isso. Da Mag Color Skin. Ele tem 6 cores, então, que vai desde o mais claro até o mais escuro, tá? É bem legal. A Bruna depois... Assim, já tem conteúdo gravado, Bruna, explicando tudinho sobre as cores? Tem. Vai ter e-book, gente. Vai ter e-book. Então, olha só. E-book, certificado e aula completa lá no www.magiad.com.br. O curso, gente, aqui seriam 2 procedimentos que a doutora realizou hoje. Então, é o Dermaplane e o Pele de Porcelana. São cursos diferentes, tá bom? A gente também falou sobre a possibilidade de um curso de Limpeza de pele, que é muito importante. Então, se você já é esteticista, você vai fazer somente o Dermaplane e o Pele de Porcelana, para agregar. Se você não tem nenhuma formação na área da estética, você pode vir aqui na Mag Estética, fazer um curso de limpeza de pele e, na sequência, Dermaplane e Pele de Porcelana, tá? Esse tratamento de pele de porcelana, ele é para tonalizar, como que a Bruna falou? Nivelamento tonal. Isso, nivelamento tonal, que seria uniformizar o tom de pele,
É isso, Isso. doutora. Quais mais os outros benefícios desse procedimento? Então, eu vou deixar essa pele também mais hidratada, mais saudável. O que eu acho que vale muito a pena também a gente falar é que esse pigmento, ele é um pigmento específico para esse procedimento, tá? Então, não é o pigmento cor da pele que vai usar na micropigmentação. Ele é específico para isso, porque ele já tem uma carga pigmentária específica. O tamanho da molécula do pigmento também é específico, então não é o mesmo pigmento que é utilizado na micropigmentação, tá? Ele é específico para esse procedimento e esse foi o motivo pelo qual eu aderi a esse procedimento com pele de porcelana, tá? Porque com outros pigmentos e com outros produtos, eu nunca senti segurança em realizar esse procedimento, tá? Nossa, é muito importante falar isso, doutora. Muito, muito, muito. Mito ou verdades, né, agora. Porque Sim. o Dermaplane, ele chegou no Brasil, a gente vai falar assim, não tem muito tempo, né? E se tem muitas dúvidas em relação a isso, porque as pessoas realmente, elas acham que é um pigmento no qual eu vou tingir essa pele. E que eu tenho risco de ter manchas posterior a esse procedimento. Isso pode explicar um pouquinho? Já que você entrou nesse assunto, vamos polemizar. Sim. Vamos dar uma polemizada aqui na live. Então, é o seguinte, pode acontecer, pode sim, se eu fizer a técnica da maneira incorreta e se eu não usar o produto correto também. Então, não é qualquer pigmento que eu vou executar essa técnica. Eu já vi intercorrências acontecendo por técnicas não realizadas da maneira correta. Agora, eu utilizando o produto certo e a técnica certa, aí eu não corro esse risco, tá? Então, acho que é muito importante a gente falar isso, né? Então, a gente, primeiro de tudo, tem que ter confiança no produto que a gente está utilizando. Então, antes da MAG lançar esse produto, muitos testes foram realizados, que inclusive eu até participei de alguns deles, porque senão realmente eu não estaria aqui hoje, porque é uma técnica que realmente eu nunca tive confiança em fazer antes com outros produtos. Então, só mesmo depois que a MAG lançou o pele de porcelana, que aí eu falei, não, agora as coisas mudaram de figura, né? Então, eu posso fazer a técnica com total segurança, que aí agora eu sei que eu não vou ter intercorrência. Então, assim, as intercorrências podem acontecer? Podem, se não for feito da maneira adequada e nem com o produto adequado, tá? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração, porque principalmente produtos com Anvisa e sem Anvisa, né? Eu ia falar isso agora. Então, esse produto, a gente tem um registro da Anvisa sobre ele é aprovado, gente, no Brasil. Vocês podem utilizar tranquilamente, podem ter nos estúdios tranquilamente, tá? Como a doutora falou, é muito importante, né, a questão das moléculas. Muitas vezes a gente não entende a questão das moléculas, o quanto isso é importante na implantação desses pigmentos na pele, seja para realização de sobrancelhas, de lábios, né? A gente está falando de produtos que são formados por nanopartículas. Esse produto, então, de pele de porcelana, ele realmente é um pigmento bem aquoso, uma carga pigmentária bem leve, né? A doutora participou aí dos testes, Sim. com certeza sabe, né, assim, da importância disso, tá? Então, como a doutora falou, fico muito feliz, a MAG agradece muito a sua confiança, a sua presença aqui hoje, em utilizar os produtos da MAG, né? Não, assim, por amor, que a gente sabe que Sim, utiliza com certeza. por amor, né? Porque conhece os resultados, com certeza você tem muitos resultados em relação à aplicação dessa Sim, técnica. a gente tem que oferecer sempre o melhor resultado para os nossos clientes, né? Então, acho que esse é um dos pontos. E realmente, eu não utilizo nada que eu não confie, né? Então, não tem jeito. Eu preciso realmente ter essa confiança,
ter essa certeza e ter participado dos testes aí também foi muito gratificante, eu também gostei bastante. Então, por isso que eu uso o produto aí com total segurança. Só voltando aí um pouquinho na questão da Anvisa, usar qualquer tipo de produto ou equipamento sem Anvisa é crime aqui no Brasil. E tem muitas pessoas que não sabem disso. Então, se tiver uma fiscalização no meu ambiente de trabalho, eu vou preso. Porque eu estou cometendo um crime, porque eu estou usando produtos que não têm o registro aqui da Anvisa. Ah, pode ter o registro do FDA, pode ter o registro da Europa, pode ter o registro de qual país for. Eu preciso desse registro da Anvisa. E também, isso é uma coisa que muitas vezes os profissionais também nem sabem. Para a indústria, morde um pouquinho para dentro. Para a indústria conseguir o registro na Anvisa, a Anvisa exige vários testes. Então, não é assim também, eu quero lançar um produto para nivelamento tonal, acho que esse aqui vai dar certo, vamos lá e vamos conseguir o registro na Anvisa. Não, a Anvisa também pede uma série de testes, também pede uma série de comprovações, também pede aí toda a formulação do produto. Então, a Anvisa aqui no Brasil, ela é bem rigorosa. Então, é algo que realmente é uma instituição que funciona aqui no Brasil. Então, quando fala assim, o produto tem registro na Anvisa, eu posso usar ele despreocupado, porque eu sei que esse produto passou por testes, passou por toda a comprovação, por toda a aprovação. Então, eu não vou ter nenhum tipo de insegurança ao utilizar esse produto. E a mesma coisa o equipamento, né? Então, peraí que eu preciso só fazer aqui a pontinha do nariz. As meninas estão aqui perguntando, quais os valores do curso? Fabiana Ferreira, dá um oizinho pra Olha lá gente pra no cima direct, que vamos fazer olheira. Alguma das magníficas ainda não te chamou, tá bom? A gente vai informar o valor do curso pelo direct, tá? Você tá de lente, Podem né? me informar Mas qual tudo o valor bem? do kit? Tá. Vamos informar Em cima pelo eu não vou direct, fazer não, só embaixo. tá bom? A gente passa todas as informações. A Aline me achará. Aline, seja bem-vinda. Vamos informar, dá um oizinho lá no direct que a gente já te passa o valor do kit, tá bom? E qual agulha você tá utilizando? Vamos lembrar aqui quais... Nano, tô utilizando a agulha nano no tamanho de 1,5, tá? Aqui eu tô fazendo também a parte de pálpebra inferior, pra gente já ter um nivelamento aí também dessa região de coloração. Aí a gente pede pra nossa modelinho olhar lá pra cima, tá? Ela tá de lente, mas mesmo assim a gente consegue fazer o procedimento, tá? É bem tranquilo. Eu só não vou fazer, ela só tá meio que lacrimejando aqui um pouquinho, mas é por conta da lente, não é por conta de dor, tá? E se ela não tivesse de lente, eu poderia fazer pálpebra superior também, tá? Sem problema. Mas aí eu tô fazendo só inferior. Aqui, pode fazer pálpebra superior e inferior? Pode, eu tô aqui fazendo inferior, eu só não vou fazer a superior por conta da lente, então, tá? a gente pode pedir pra cliente tirar a lente e aí eu faço aqui em cima, tá? bom. Não tem problema nenhum. Então Isso aí pode fazer. Pega essa dica, então. Pode sim, mas lembra as clientes que utilizam lente de contato de remover a lente antes do procedimento, tá? De quanto em quanto tempo eu posso também realizar a sessão de pele de porcelana? Ou quantas vezes são necessárias? Então, na realidade, a gente vai fazer esse procedimento também de acordo com a renovação celular, tá? Por isso que a gente preparando, aqui agora eu vou esperar esse pigmento assentar, secar um pouquinho, e aí depois eu só vou remover o excessinho. Então, eu vou deixar ele aqui um pouquinho na pausa, tá? Antes disso, eu massageio um pouquinho, tá? Só pra gente deixar ele aqui mais niveladinho. E aí, depois eu vou esperar secar e aí eu vou tirar só o excessinho. Então, na realidade, eu tenho que esperar o tempo de renovação celular, tá? Poderia fazer também pescoço, tá? Por conta aqui do tempo da live, a gente não estendeu para o pescoço, mas também poderia estender para o pescoço.
eu tenho que levar em consideração o tempo de renovação celular, tá? Então, eu posso fazer aí a cada 28, 30, 40, 45 dias. Isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Então, esse vai ser mais ou menos aí o tempo que a gente vai estar dando de intervalo entre as sessões. A partir de 28 dias, a gente já pode estar refazendo o procedimento. Em relação a quantas sessões, na realidade, ele é um procedimento que eu posso estar fazendo ele sempre, né? Então, não tenho restrição de número de sessões. Ah, eu posso fazer só 3 sessões, posso fazer no máximo 5 sessões. Não tenho máximo de sessões. Eu posso ir trabalhando com ele da maneira que for necessário, não tem nenhum problema. E com quantas sessões, assim, na primeira sessão eu já vejo um resultado. Sim, já vejo uma diferença. sim. Eu consigo trabalhar ele de uma maneira avulsa, tá? Então, por exemplo, o meu cliente tem uma festa, tem um casamento, tem um evento, eu quero dar um up aí nessa pele nesse primeiro momento. Então, eu já posso estar fazendo que a pessoa já vai perceber diferença já na primeira hora. Então, agora eu vou esperar secar um pouquinho e daqui a pouco a gente tira o excesso, tá? Tem mais alguma pergunta? Eu fiz um tom bem do tonzinho da pele dela mesmo, tá? Que já era justamente para tentar deixar essa pele toda mais clarinha. A minha intenção aqui mesmo era nivelar a nível de clareamento, tá? Mas se eu quisesse ter utilizado uma cor um pouquinho mais escura para deixar mais bronzeadinho, também poderia, tá? Aqui foi opção minha mesmo de levar o pele de porcelana ao pé da letra e deixar o tom meio mais clarinho mesmo. Olha só. Eu vou começar, gente, vamos lá, as meninas estão aqui nas perguntas, manda as perguntas, gente, elas estão aquecidas aqui. Primeira coisa, posso misturar os pigmentos, essas cores dos kits? Sim. Porque você usou uma só. Que era o Sim. Mate 2, ele é um tom bem clarinho, bem semelhante ao tom de pele da Bruna. Mas no caso, essas cores eu posso misturar entre elas. Sim, pode misturar as cores entre si e pode fazer até aqueles mesmos truques que a gente faz nas maquiagens, tá? Então, aí isso no curso já é bem detalhado. Então, dá pra gente, no rosto, trabalhar com cores diferentes, dependendo do efeito que eu quero nesse rosto. Então, eu consigo dar uma afinadinha no nariz, então a gente consegue deixar um ângulo de mandíbula mais definidinho. Nossa, então... isso, gente. Eu quero doutora. Vamos lá! Então, eu consigo também trabalhar dessa maneira, tá? Então, dá pra gente trabalhar, foi o que eu falei, a gente vai aprender a técnica, mas essa técnica abre muitas vertentes, ele abre muitos leques. Eu posso fazer ela uma cor só, do jeito que eu fiz, ou eu posso ir misturando as cores, ou eu posso ir fazendo esses efeitos também de maquiagem. Então, a gente consegue trabalhar de diversas maneiras. E também tem o seguinte, na primeira sessão eu fiz uma cor só. Depois eu posso trazer os efeitos? Também depois eu posso trazer os efeitos. Eu trouxe os efeitos primeiro, agora eu quero nivelar tudo uma cor só. Pode. Então, a gente consegue ir trabalhando também de diversas maneiras, tá? Esse pigmento, ele tem um tempo que ele fica na pele e ele vai sair? Como funciona isso também? Então, a gente vai implantar esse pigmento na epiderme, tá? Então, a gente vai estar colocando ele na superfície. Isso também é um dos fatores que traz segurança para o procedimento. Então, a tendência é, conforme essa pele for sendo renovada, essas células que foram implantados o pigmento, elas vão saindo. Então, depois de uns 2 meses, 3 meses no máximo, eu já não tenho mais nada de pigmento nesse tecido, porque essa pele foi renovando, e aí eu já não tenho mais essa carga pigmentária nesse tecido. Por isso que a gente pode ir fazendo as sessões, tá? Homens podem fazer? Sim, homens podem fazer, não tem nenhum problema, tá? Nenhum problema, a gente vai deixar esse nivelamento tonal também nos homens, tá? Pele com acne de 2º grau, pode receber o procedimento? Não, primeiro a gente precisa resolver o problema da acne, tá? Porque na acne grau 2 eu já tenho
pápulas e pústulas, então a gente já tem as espinhas, tanto as espinhas expostas como as internas, e aí eu não consigo utilizar a Dermapen em cima de processo inflamatório, então aí eu não posso. Eu sei que às vezes é uma necessidade, né, até um anseio da pessoa que tem acne querer cobrir o processo acneico, mas na realidade a gente tem que pensar no contrário. Eu tenho que primeiro tratar esse processo acneico, aí ficou alguma hiperpigmentação depois desse processo, mas eu não tenho mais o processo inflamatório, aí sim eu posso estar utilizando o procedimento. Mesmo o dermaplaning também eu não consigo fazer se tiver com uma acne grau 2, aí não tem jeito, tá? Muito bom. Gente, olha só, os cursos, eles são separados, tá? Então, o curso de pele de porcelana é de 2 dias e o curso de Dermaplane é 1 dia e o curso de limpeza de pele são 3 dias. Uau, mas olha só, uma semana aqui na MAG. Uma semana na MAG você sai pronta para realizar diversos serviços, porque daí a gente tá falando de muitos serviços, né? São muitas opções de serviços. Quanto, em média, é o valor do procedimento do Dermaplane e do, assim, vale de todos já, né, gente? Eu também sou curiosa. Então, essa questão de média de valores... Média, né? É muito complicado porque a gente depende muito de região para região, depende aí de uma série de fatores, né? Se a pessoa vai atender a domicílio, se a pessoa vai atender na clínica, em qual cidade tá, qual região da cidade, é bem complexo isso, tá? Mas aí eu acho que a Bruna até consegue me falar um pouquinho mais como que tá aí a questão dos preços. Primeiro a gente tem que levar em consideração quanto custa para fazer cada procedimento desse, né? Por exemplo, pele de porcelana, a gente já tem um cálculo completo do custo dessa aplicação, contando cartucho nano, o uso dos produtos cosméticos e o uso do pigmento, a gente tem um custo de em torno de R$38. E dá para você cobrar num procedimento desse 230 para cima. Então aí, pessoal, se a gente tem aí, R$40 de custo, então a lucratividade é uma lucratividade alta, tá? É um procedimento que a média fica aí em torno de 180, 200, 250, tá? Mas assim, eu já vi lugares cobrando até R$500 a sessão no Dermaplane. Então, só do Dermaplane, sem pele de porcelana. Sim. Do Dermaplane é até mais barato o custo, porque a lâmina do bisturi tá em torno de quanto hoje? Uns R$12? 28? A lâmina? É. Não, a lâmina custa 70 centavos. O bisturi que custa 20, o cabo né? do bisturi custa R$20. Só que esse cabo de bisturi, ele é autoclavável. Mas também eu consigo higienizar ele só com álcool 70, porque eu não tive contato com nada contaminado, nem com sangue, nem com nada. E a lâmina custa 70 centavos. Então, o custo é bem baixo. E mais o produto que você vai estar utilizando. Então, muito mais a técnica, sim, do que qualquer coisa. Sim. Se for com os produtos de higienização aqui da MAG, sai em torno também de R$1,20 de uso de produto. Então, R$1,20 mais 70... A gente tá falando de nem R$8 num custo sim. total. Vamos colocar aí gases, algodão, num todo, né? Não chega... Sim, e é procedimento também para essa faixa de valor. 250, 200, é mais ou menos isso. Mas tem aí lugares também que cobram bem mais. Eu vou fazer a associação dos dois. Aí eu já cobro um valor um pouquinho maior. Então, por exemplo, um porcelane planing, né? Aí a gente já pode cobrar 300, R$350 a sessão, porque eu estou fazendo 2 procedimentos num dia só. Tem uma aluna minha que atende no Ibirapuera, a técnica do pele de porcelana, ela cobra R$600. Olha isso, E faz muito, viu? Tá? Então, aqui, pessoal, olha, eu só tirei o excesso do produto. E aí, pena que a gente não tirou a foto antes, né? Deveríamos ter tirado uma foto de antes, mas acho que vocês já conseguem perceber, ó, principalmente nessa região aqui, que ela tava com bastante hiperpigmentação pós-inflamatória que tá vindo de um processo acneico,
o nivelamento do tom, tá? Agora tem uma coisa, se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ver que essa pele não está niveladinha a nível de relevo, porque a gente precisava ter feito uma limpeza de pele antes, tá? Então, a gente não fez a limpeza de pele, então aí, quem for um pouquinho mais atento vai perceber que a pele dela ainda apresenta um pouquinho de comedão, porque a gente deveria ter feito uma limpeza de pele antes, tá? Mas, como a gente eu raptei a Bruna para ser a modelo, então não deu tempo da gente fazer a limpeza de pele antes, mas a gente percebe a diferença a nível de nivelamento tonal, que era a nossa proposta, Mas já tá? tá um efeito As meninas estão Photoshop. perguntando aqui, ó. Gente, não tem filtro, tá? Ajuda a minimizar poros abertos? Ajuda, só que aí é o seguinte, se eu colocar um produto, que nem eu coloquei um produto antes com vitamina C, se eu colocar um produto antes que já tenha mais esse efeito de retrator de poros, vai ajudar mais ainda. Tá? Então, também, por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho do conhecimento da cosmetologia, porque eu consigo aí associar ativos que também me favoreçam mais em determinado resultado que eu queira focar esse resultado. Posso dar uma dica? Claro. E o pigmento, ele ajuda a controlar A oleosidade. oleosidade da pele. Controla muito, por isso que eu amo fazer. Eu sempre falo para as alunas que eu faço na minha pele também, né? Sim, Então, sim. eu tenho a pele Porque, ó, extremamente oleosa. vocês podem perceber que a pele da Bruna tá sequinha, né? Então, ela tá com aquele efeito mate, né? Que a gente diz. Então, é uma pele que tá com uma corzinha homogênea, então a tonalidade tá homogênea, mas ela não tá com brilho excessivo. Ela tá sequinha. Ai, o Estúdio Márcia, ela escreveu assim, ó. Bom dia, sou a Márcia, já fiz esse curso. Pergunta. Quem mora no litoral e gosta de praia, não deve fazer, evitando manchas, principalmente em olheiras? Olha, quem gosta de praia, o ideal é que dê pelo menos uns 15 dias do procedimento, tá? Então, com uns 15 dias eu tenho uma segurança, mas assim, tenho que usar o protetor, tenho que ser um pouco mais comedida com essa exposição. Se a exposição for uma exposição realmente muito prolongada, muito intensa, aí a gente avalia se vale a pena fazer o procedimento ou não, tá? Ajuda a amenizar olheiras? E se a gente contar que ele é específico que existe o tratamento de olheiras? É isso, Bruna? E tá dentro do curso também, camuflagem de olheiras. E tá dentro do curso Pele de Porcelana, porque ele também serve tanto para camuflagem de olheiras e, em alguns casos, de nivelamento tonal para cicatrizes, Bruna, é isso também? Também estrias. Estrias, muito bem. Gente, esse kit é incrível, né? Incrível. E há quem usa em região íntima também. Ah, sim, posso fazer um Pra nivelamento uniformização. tonal de região íntima. Adoro, gente, olha isso! Sim, porque o cartucho nano não tem nenhuma contraindicação pra gente utilizar na região Axila. íntima. Axila, virilha, né? E os pigmentos também não. Então, eu consigo fazer aí um nivelamento tonal íntimo. Aí, o preço da sessão aumenta, tá? Então, aí, para esse tipo de tratamento, aí um valor aí a partir de pelo menos 350, 400 reais a sessão. Porque é um Nossa, eu já procedimento... quero fazer esse curso, gente. Porque Eu é um não tenho procedimento ainda, de vocês estão estética me zoando, íntima, olha né? só, eu quero. Olha só, podemos finalizar com alta frequência? Olha, não tem necessidade, tá? A menos que a pele tenha ficado muito sensibilizada. Então, aqui a pele da Bruna, ela ficou um rosadinho de início, tá? Mas depois ela já normalizou, estabilizou, então não tem necessidade, porque eu já trabalhei com a clorexidina antes, então eu já fiz toda a asepsia antes, então não é necessário. Peles maduras é difícil, peles maduras tem que evitar devido ao perigo de manchas? Não, porque a pele, a única restrição da pele madura é no dermaplaning, se for uma pele com muitas rugas de expressão. Então, se eu tiver muitas depressões, aí eu tenho um pouco de dificuldade de passar a lâmina, tá? Agora, o pele de porcelana não tem restrição nenhuma. A pele pode ser madura, pode ter as ruguinhas, pode ser flácida, pode ter depressão, que aí eu não tenho nenhum problema. E assim, esse procedimento, ele não mancha, tá? Porque eu tô trabalhando com um cartucho nano, então eu estou fazendo um nano agulhamento super seguro, a menos que eu coloque um tom
de pigmento muito diferente do tom da pele da pessoa e que não faça uma aplicação uniforme, tá? Mas isso também vai ser temporário, esse desnivelamento vai ser temporário. Agora, causar uma hiperpigmentação com o procedimento, aí não, tá? Isso a gente não faz. Isso aí, meninas, elas estão muito na pergunta. A gente tá finalizando as últimas perguntinhas aqui, ó. Você troca a agulha para fazer o pele de porcelana? Não. Trocou a agulha, Não. gente. A mesma agulha, tá? A cliente pode usar um home care, produtos para tratar? Sempre deve. O home care, ele não pode ser esquecido, né? Então, sempre a gente tem que indicar um home care para o nosso cliente. Então, isso faz parte aí da rotina mesmo diária de todo mundo. Então, sempre deve estar utilizando aí uma rotina skincare, com certeza. Ah, gente, chegamos ao fim dessa live maravilhosa. Amei, doutora, muito obrigada. Imagina. Lembrando que, ó, quem quiser o curso com a doutora Luciana, nós vamos abrir uma data aqui com a doutora Vamos, Luciana. já deixa aí, eu quero. Já deixa o seu eu quero, gente. Vamos. O Paulo, ele é o nosso comercial, ó. Dou uma dica pra você. Já chama aqui no direct e fala assim, Paulo, cadê o nosso combo de curso de pele de porcelana e dermaplane? Já quero inventar uma modalidade nova aqui na MAG, gente. É o Porcelana e Plane. É o curso da Luciana. É o curso da Luciana. Já inventamos, já está. O curso está gravado. Para quem chegou no final, pode ir lá, www.magad.com.br. Vamos aqui, meninas, agitar o eu quero, não a turma da Luciana, que eu também quero estarem lá, Luciana, juntinha com você. Vamos lá. Tá? Agradeço de coração em nome da Mag Estética, agradeço vocês, meninas, por terem acompanhado do início ao fim, pela interação, mandem as perguntas, a Bruna vai responder aqui quem ficou com dúvida, lembrando que a gente tem certificado, tem e-book, tá? E todas as informações que vocês precisarem em relação ao kit e aos cursos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Boa semana, uma semana abençoada e cheia de trabalho. E venham aqui para o curso, porque daí vocês Com vão ter mais certeza. trabalho Obrigado ainda, pelo gente. convite. Obrigado vocês aí que prestaram aí a atenção nesse procedimento, que dedicaram aí um tempinho da vida de vocês plena segunda-feira, né? Então aí, muito obrigada a todos que assistiram. Estou à disposição também para as dúvidas e vem aqui para a Mag. Vamos fazer o meu Instagram é @profalulepiscopo, que é o meu sobrenome. Mas se colocar Profalule, já vai aparecer a minha fotinho lá. E aí eu também estou à disposição e coloca já o eu quero na turma do Porcelana e Plane. Espero encontrar vocês aí logo, logo. Uma boa semana, fiquem todos com Deus e até mais. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.